Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Tite cobra Marcos Braz por reforços em reunião. Nome de lateral direito entra em pauta nessa discussão e o nome de Wanderson, lateral atualmente no Mônaco, ex-Grêmio, é jogador que interessa ao Flamengo e nós vamos falar sobre ele aqui neste vídeo. Um baita jogador, hein? A gente vai explicar aqui essa possibilidade que, para mim, mudaria o Flamengo, o cenário da lateral direita do Flamengo. Não é tão simples, mas pode acontecer. Decisão por Léo Ortiz. Decisão acontecerá hoje em reunião da diretoria do Flamengo com os representantes do Bragantino. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Vou pedir a vocês para que deixem um like. Like é muito importante para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. O YouTube vai recomendar mediante aos likes que vocês deixarem agora. Então dá uma moral, mete o dedo no like agora, você que está assistindo agora a estreia nesse momento. E também você clica aqui embaixo inscrevendo-se no nosso canal Flamília da Nação. Deixa o like e inscreva-se no canal. Se inscrevendo-se, você também acione o sininho da notificação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. Após a vinheta, onde o drone do Flamília percorre o Rio de Janeiro atrás de informações, você vai ver um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta e fica ligado. Perceberam, né? O drone do Flamília tá percorrendo a cidade do Rio de Janeiro atrás de informações do Flamengo. E este vídeo é um oferecimento da Betano. A Betano é a maior casa de apostas do Brasil e você, preenchendo agora o cadastro, você vai ganhar um bônus de até R$500 mais R$20 em apostas grátis. Você precisa, na hora que perguntar lá, que estiver lá escrito código promocional, você coloca a palavra Flamília, exatamente como está descrito aqui. Não esquece, porque é através desse código promocional que você vai ganhar o bônus de primeiro depósito. Então, faça agora o cadastro e pode começar a receber, realizar suas apostas pela Betano, que é a maior do Brasil. Muito fácil de fazer. Você vai poder também se dar muito bem pela Betano. Valeu? Galera, vou começar aqui agora a falar e trazer informações do nosso Flamengo. Decisão por Léo Ortiz acontecerá hoje. Marcos Braz, diretoria do Flamengo, os diretores do Flamengo estão em São Paulo a fim de concluir a negociação por Léo Ortiz com a diretoria do Bragantino. O Bragantino que se classificou para a última fase da pré-Libertadores num jogo de ontem, onde foi mal, cara. Não jogou absolutamente nada contra um time fraco, tecnicamente. E o Bragantino não conseguiu sair de um empate dentro de casa, empatando em 0-0, e conseguiu a classificação nos pênaltis pela deficiência técnica do adversário. Muito fraco a equipe adversária. O Bragantino conseguiu conseguiu concretizar a sua classificação, onde o adversário sai hoje do confronto entre Botafogo e Aurora, e Bragantino já está lá. No entanto, hoje vai acontecer uma reunião entre a diretoria do Flamengo, representantes do Flamengo e representantes do Bragantino para poder tentar concluir a negociação envolvendo o Léo Ortiz. O Flamengo fez uma nova proposta na última semana, 7 milhões de euros fixos, valor fixo pelo jogador, mais 1,5 milhão de bônus, totalizando os 8,5 milhões, que é quanto a Red Bull sinalizou que quer receber pelo atleta. Aí terá que ter alguns ajustes, porque o Bragantino quer receber esse valor de forma fixa, os 8,5 milhões, o Flamengo oferece um bônus de 1,5 milhão mediante metas que o jogador terá que bater. O Bragantino fez um contraponto a essa proposta do Flamengo novamente, segundo a gente recebeu de informações aqui, e o Flamengo precisará ajustar mais uma vez
essa questão das metas estabelecidas para poder fechar a negociação que está próximo de acontecer. A gente acredita que faltando aí 9 dias para o término da janela, o jogador deve ser jogador do Flamengo nos próximos dias e quem sabe essa reunião de hoje possa sacramentar esse acerto com o jogador. Falando também, Tite, numa reunião realizada no último final de semana, fez uma forte cobrança à diretoria do Flamengo, ao Marcos Braz, ao Bruno Spindel. Na realidade, foi segunda-feira essa reunião, perdoa, não final de semana, mas na última segunda-feira, cobrando a contratação de reforços. E principalmente o zagueiro, que não é o Tite que diz: se não for o Léo Ortiz, não quero ninguém. Gente, isso não é verdade. Falamos isso na live de ontem. O Tite quer um zagueiro para poder aumentar o nível de competitividade do elenco, mas ele, é claro, ele aprova o Léo Ortiz, entende que é um grande jogador, um grande reforço, mas é a diretoria do Flamengo quem quer muito o Léo Ortiz, porque entende que é uma oportunidade de mercado. Por quê? Porque o Red Bull quer vender. Eles fazem jogo duro porque eles querem mais dinheiro, mas querem vender, querem negociar. O Flamengo tem um empresário, o Paulo Pitombeira, como aliado nessa transação, nessa negociação, e o próprio jogador. Então, não é o Tite que exige, eu quero muito, porque está circulando por aí que é o Tite que diz que quer o Léo Ortiz de qualquer maneira. Isso não é verdade. O Tite, ele deu a palavra, deu o ok para o Flamengo seguir nas negociações com o jogador. Agora, ele não disse em momento nenhum que tem que ser o Léo Ortiz, se não for ele, não tem que ser ninguém. Não, ele quer um zagueiro com essas características. Se não for o Léo Ortiz, o Flamengo buscará outro. E claro que deve ser o Léo Ortiz, o Flamengo está muito seguro disso. Toda a diretoria do Flamengo, durante todo esse processo, entende que a Red Bull tenta ganhar tempo para poder chegar mais próximo do fim da janela e tentar tirar mais grana do Flamengo, coisa que não vai acontecer. O Flamengo já chegou ao limite financeiro para a contratação do jogador. E a Red Bull, um zagueiro de 27 anos, indo completar 28 no próximo ano, meu amigo, eles não vão arrumar clube nenhum que pague este valor ao jogador. Agora, o Tite pediu a contratação de mais um meia, porque sabe que o Flamengo vai perder jogadores para a seleção, inclusive a convocação é na próxima sexta-feira, seleção brasileira, mas para outras seleções também. Dela Cruz, Arrascaeta, Pulgar, todos sairão para as suas seleções. E o Gerson, que hoje está no departamento, é claro, não vai ser convocado agora porque está machucado. Tá? Na verdade, com problema médico, né? Vai passar por uma cirurgia na mesma sexta-feira, data da convocação. Então não vai ser convocado. Mas em convocações futuras, o Gerson deve, inclusive, ser convocado. Um jogador que vinha sendo convocado pelo treinador anterior da seleção brasileira e tem totais possibilidades de ser novamente. Um dos zagueiros do Flamengo deve ser convocado. Aliás, todo mundo está falando do Léo Pereira. Existe uma possibilidade muito grande, realmente, do Léo Pereira ser convocado. Agora, o Fabrício Bruno também, hein? A gente vem dizendo isso nas nossas lives e vídeos anteriores. O técnico atual da seleção brasileira gosta muito do Fabrício Bruno. Entende que é um jogador que reúne todas as condições de ser convocado para a seleção brasileira, porque é um jogador raro, de muita velocidade, força física, bom na bola aérea. Então o Dorival gosta muito do Fabrício Bruno, que pode também ser convocado. Então vamos lá, voltando aqui à notícia, o Tite quer um zagueiro, um meia e um ponta-direita. Ponta-direita, a gente vem dizendo, e a gente fala isso desde o ano passado, antes de terminar o Campeonato Brasileiro. Aliás, foi aqui no Família da Nação que vocês tiveram a informação em primeira mão que o Tite pedia um ponta-direita, um atacante pelo lado direito. Nós trouxemos essa informação quando todos diziam que o Tite queria apenas lateral esquerdo, zagueiro, meias, e a gente trouxe a informação do lateral, e está aí registrado, o vídeo está aí para todos verem. E os nomes, inclusive aqui nós falamos e damos os nomes. O Flamengo negocia com 2 jogadores hoje para essa posição, que é o Facundo Pelistri, jogador que ele pertence ao Manchester United, está emprestado atualmente no Granada, já fez 3 jogos, começou como titular na equipe do Granada, jogando a La Liga, jogando o Campeonato Espanhol, já tem um gol e uma assistência emprestado ao Granada, mas será devolvido no meio do ano, porque será negociado em definitivo pelo Manchester, que não vai continuar com o jogador. Jogador titular da seleção uruguaia, um baita jogador que atua nessa função de atacante pelo lado direito.
Facundo Pellistri, de 22 anos, interessa e muito ao Flamengo, que vai tentar uma investida nesse jogador no meio do ano. Um outro jogador que é da mesma posição do Facundo Pellistri, que também interessa ao Flamengo, é o Felipe Anderson. Felipe Anderson, o Flamengo não precisaria negociar com nenhum clube. Ele tem o término do seu contrato com a Lazio agora no meio do ano, não respondeu a propostas nenhuma, inclusive a Juventus da Itália também tem interesse no jogador e ele espera mais para próximo do meio do ano para poder acertar um novo contrato com outro clube. A Juventus, Juventus não, a Lazio, inclusive, já fez 2 propostas de renovação pelo Felipe Anderson e ele negou. Felipe Anderson hoje é um atleta de 30 anos, ele é titular absoluto da Lazio, para vocês terem uma ideia, hein? Um jogador que não se machuca. Dos 26 jogos da Lazio, que a Lazio fez nessa temporada, ele jogou todos os 26 jogos como titular, tem 3 gols e 6 assistências, um jogador que o Tite adora. O Tite convocou esse jogador 3 vezes para a seleção brasileira, na época que o Tite era o treinador da seleção brasileira. Gosta muito desse nome, indicou o jogador para o Flamengo. Claro que tem as dificuldades normais de mercado, o jogador tem mercado na Europa e não é considerado uma contratação fácil pela diretoria do Flamengo. Agora, o Flamengo trabalha com esses 2 nomes, Felipe Anderson e Facundo Pellistri, para a ponta direita, para atuar como ponta direita na equipe do Flamengo. E aí vocês vão me falar, e a lateral direita? Gente, surgiu um nome que não é novo no Flamengo. O Flamengo já tentou, na temporada passada, no meio do ano passado, a contratação desse jogador, que é o Wanderson. O Flamengo fez ali uma investida, chegou junto ao Mônaco e tentou o empréstimo do jogador. O jogador que tem contrato com o Mônaco até junho de 2028, porque ele renovou o contrato recentemente. Só que ele renovou o contrato e a renovação aconteceu exatamente no mês passado, em janeiro de 2024, e parece que caiu ali vamos botar assim, ele se acomodou, porque acabou indo para o banco de reservas, não é mais titular absoluto no Mônaco, ele que no ano passado era o principal jogador da equipe do Mônaco, jogador que fazia toda a diferença, inclusive lateral com muitos gols e muitas assistências, inclusive, e nessa temporada, embora ele ainda tenha números absurdos, né? Em 14 jogos, ele tem 2 gols e 1 assistência, quer dizer, para um lateral, o cara ter 2 gols em 14 jogos é muita coisa. Só que, dos 23 jogos, ele jogou 14, e justamente nesses últimos jogos do Mônaco foi em que o atleta, né, o Wanderson, começou a perder ali a titularidade. Em alguns jogos ele ainda entra como titular, mas não é mais titular absoluto e tem sido substituído e criticado pela torcida que o tanto idolatrava, que o tanto adorava. O Wanderson caiu o seu rendimento e, por conta disso, tem aí tido a sua titularidade ameaçada. Para quem não sabe, como disse, o Flamengo tentou a contratação desse jogador no ano passado, mas ele estava voando no Mônaco. O Mônaco não quis nem abrir negociações, disse que o jogador, se eu não me engano, a multa dele é altíssima. É algo em torno de 30 milhões de euros, um valor absurdo para um lateral. O Mônaco falou, não tem nem negociação, ou paga multa ou nem conversa. É um jogador que contamos com ele, é o principal jogador do Mônaco nesse momento. O Flamengo nem tentou mais. Nesse momento, sendo um momento em que a seleção brasileira passa por um processo de transformação, a lateral direita não tem, né, um lateral que desponte como grande favorito, como aquele cara que seja unanimidade no futebol brasileiro, muito pelo contrário, é uma posição carente no futebol brasileiro. O Wanderson tem aí plenas possibilidades de atingir essa situação da seleção brasileira. O Mônaco já não tem o jogador como, embora tenha renovado o contrato no mês passado com o jogador, não tem mais o jogador como sendo imprescindível, até porque tem sido criticado pela torcida, e também não é mais titular absoluto. Uma situação de uma transferência, um empréstimo, algo nesse sentido, poderia fazer valer aí ter o jogador mais valorizado e aí o Mônaco poder negociá-lo, enfim, ou até mesmo o Flamengo tentar uma compra em definitivo, porque é um jogador que faz toda a diferença. 22 anos, muito jovem ainda e muito promissor. O Wanderson, que inclusive barrou o Rafinha, lembra? Ele atuava no Grêmio, o Rafinha chegou no Grêmio para ser titular absoluto,
né? Depois que deixou o Flamengo, foi para fora, então chegou no Grêmio e não conseguiu jogar. Simplesmente, Rafinha não, foi o Léo Moura, né? Ele era titular absoluto, botou os jogadores todos no banco, Rafinha, Léo Moura, todos que atuavam por lá. Não me lembro qual dos dois que era, mas ele foi titular, inclusive enfrentou o Flamengo em algumas oportunidades e foi muito elogiado por esses jogadores mais experientes que o consideravam um jogador de muita força, de muita. Tanto é que foi vendido pelo Grêmio por um valor alto, cara. O Grêmio foi e negociou o atleta com o Mônaco por 11 milhões de euros naquela ocasião, naquela oportunidade. Então, Wanderson é um jogador que interessa ao Flamengo, mesmo o Flamengo sabendo que é uma contratação bem complicada. Vou pedir a vocês para que deixem o like agora, rapidinho, mete o dedo no like, rapidinho, galera, sobe o like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. E aí, Léo Ortiz, Wanderson, Facundo Pelistre, Felipe Anderson, quais desses jogadores você acha que deve vestir a camisa do Flamengo? Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras. Tchau, tchau.